Sabe aquele extrato de cartão que fica ali, dobrado, dentro da gaveta do escritório, 2 anos parado? Por que você nunca teve paciência de organizar papel? Pois foi um desses que acabou comigo. Não foi flagrante, não foi mensagem no celular, não foi vizinho fofoqueiro. Foi um papel de banco, velho, amarelado, que caiu no chão quando eu fui procurar uma caneta. E foi ali, agachado no meio do escritório de casa, às 10 da noite, que eu entendi que os últimos 4 anos da minha vida tinham um buraco que eu nunca tinha visto. Deixa eu me apresentar direito antes de contar o resto, porque senão vocês vão se perder no meio da história. Eu sou o Marcelo, tenho 41 anos, empresário aqui em Recife, bairro da Casa Amarela, perto da igreja de Nossa Senhora do Amparo, se alguém conhece a região. Tenho uma empresa pequena de logística, transporte de carga para lojas de material de construção, essas coisas. Nada glamouroso, mas dá para viver bem, pagar as contas, ter uma vida decente. Trabalho desde os 23 anos, comecei com um caminhão só, hoje tenho 8. Conto isso não para me gabar, mas porque é importante vocês entenderem o tipo de vida que eu levava, rotina pesada, acordar 5:30 da manhã, dormir tarde revisando planilha, quase não via televisão, esse tipo de coisa. Casado há 13 anos com a Patrícia. Bom, casado hoje eu já não sei se é a palavra certa, mas na época da história, sim, 13 anos de casados, 16 de relacionamento, porque a gente namorou uns 3 anos antes de casar. A gente se conheceu de um jeito bem bobo, sabe, daqueles que depois você conta pros filhos e todo mundo ri. Foi numa festa de aniversário de um amigo em comum, lá pelos Aflitos, e ela tinha ido sozinha porque tinha acabado de terminar um namoro. Eu lembro que ela estava sentada numa cadeira de plástico branca, dessas de festa, com um copo de cerveja que ela nem estava bebendo, só segurando, e eu fui lá perguntar se o lugar do lado estava ocupado. Ela olhou para mim com uma cara de que pergunta mais idiota, porque óbvio que não estava, tinha um monte de cadeira vazia. Mas mesmo assim ela deixou eu sentar. A gente ficou conversando a festa inteira, ignorando todo mundo, e no fim da noite eu já sabia que queria ver aquela mulher de novo. Ela é professora, dá aula de português e redação num colégio particular aqui perto, gosta de literatura, sempre foi a intelectual do casal, digamos assim. Eu sempre fui mais prático, mais números, mas vamos resolver isso logo. No começo isso combinava, um completava o outro. Ela me ensinava a gostar de ler alguma coisa além de relatório financeiro, eu ensinava ela a não deixar o carro andando sem gasolina, coisa boba dessas, mas que mostra como cada um tinha o seu jeito. Não vou fingir que era perfeito, porque não era, e eu acho importante contar isso, porque toda relação tem os problemas dela antes de qualquer traição acontecer, e ignorar isso seria mentira. A gente brigava, viu? Brigava feio às vezes. O maior problema nosso sempre foi meu trabalho. Eu virei uma máquina de trabalhar depois que a empresa começou a crescer de verdade, uns 6 anos atrás, e isso criou uma distância entre a gente que eu reconheço hoje, com a cabeça mais fria, que era um problema sério. Teve um Natal, faz uns 4 anos, que eu passei trabalhando até às 9 da noite porque tinha um problema com um cliente grande, e ela ficou possessa. Falou umas coisas duras, do tipo eu não casei com um caminhão, casei com um homem, coisa que dói na hora mas que, no fundo, ela tinha razão em falar. Eu pedi desculpa, prometi mudar, mudei um pouco, voltei ao mesmo de novo depois de uns meses. Isso é humano, eu acho, a gente promete e não cumpre 100%, mas o que importa é que existia ali uma insatisfação real da parte dela, um motivo de briga de verdade, não uma coisa inventada. Quero deixar isso bem claro porque às vezes as pessoas contam história de traição como se o outro lado fosse um monstro do nada, sem explicação nenhuma, e a vida raramente é assim. Agora, os primeiros sinais. Olhando para trás, dá para ver claro como o dia, mas na hora, cara, na hora a gente não vê nada, porque a gente não quer ver. Isso é outra coisa que eu aprendi. Lá pelo início do ano passado, ela começou a fazer academia num horário diferente. Antes ela ia de manhã, 6 da manhã, antes de dar aula. De repente passou a ir às 7 da noite, 3 vezes por semana, numa academia nova, mais longe de casa, lá pra Banda de Boa Viagem, quando a nossa vida toda era em Casa Amarela e Aflitos.
Eu perguntei por que e ela disse que a professora de spinning de lá era muito melhor, que ela tinha ido experimentar uma aula e gostado. Fazia sentido, não é? Gente muda de academia o tempo todo. Eu não desconfiei de nada. Depois começou o negócio do celular. Ela sempre foi de deixar o celular em cima da mesa, virado para cima, sem senha nenhuma, essas coisas, e de repente o aparelho começou a viver de cabeça para baixo, do lado dela na cama, e ela criou senha. Quando eu perguntei, brincando, desde quando você tem segredo, mulher, ela riu e falou que tinha visto uma reportagem sobre roubo de dados e resolveu proteger o celular. Também fazia sentido na época, tinha muito assalto de celular acontecendo aqui, todo mundo comentava. E teve um dia, isso já mais perto do fim, que ela chegou em casa cheirando a perfume diferente. Não um perfume ruim, um perfume bom até, mas diferente do dela. Eu comentei, ela disse que tinha testado um perfume novo numa loja do shopping Riomar, que uma amiga tinha chamado ela para ir junto olhar roupa. De novo, coisa besta, coisa que qualquer casal explica e esquece. O problema é que hoje, juntando um fato com o outro, dá para ver o desenho todo. Mas separado, cada coisa tinha uma explicação boa, e eu sempre dei o benefício da dúvida, porque eu confiava nela, porque 13 anos de casamento constroem uma confiança que não é fácil de quebrar assim, com suspeita solta no ar. E também, sendo sincero com vocês, eu estava tão enfiado dentro da empresa, resolvendo o problema de motorista, de cliente, de imposto atrasado, que eu simplesmente não tinha cabeça sobrando para ficar analisando o comportamento de esposa. Isso hoje eu entendo que também foi um erro meu, de um jeito diferente. Não é erro de traição, óbvio, mas é erro de estar tão ausente que eu não enxerguei o que estava bem na minha frente. Aí chega a noite do extrato. Vou contar bem devagar porque foi o momento que mudou tudo. Era uma terça-feira, eu lembro porque tinha jogo do esporte à noite e eu queria assistir, mas antes precisava achar um contrato antigo para mandar para o meu contador, um negócio de imposto de renda atrasado, coisa chata de empresário. Fui na gaveta debaixo do móvel do escritório, aquela gaveta que vira depósito de tudo que a gente não sabe onde guardar, cabo de carregador velho, manual de aparelho que já nem existe mais, esses trem. E no meio da bagunça tinha uma pasta de plástico transparente, dessas de escritório, cheia de papel velho. Fui folheando rápido, procurando o contrato, e nisso um envelope escorregou e caiu no chão, aberto. Era um extrato de cartão de crédito, mas não o meu, e não da conta que eu conhecia da Patrícia. Era de um cartão adicional de uma bandeira que eu nem sabia que a gente tinha, vinculado a uma conta em nome dela numa financeira diferente do nosso banco de sempre. Eu fiquei ali, agachado, olhando aquele papel sem entender nada no primeiro segundo, tipo, isso é meu? Não lembro disso. Aí eu virei o papel e vi a data, 2 anos atrás. E os lançamentos? Motel. 3 vezes naquele mês. Um deles com nome de estabelecimento bem claro, desses que não deixa dúvida do que é. Depois um restaurante japonês bem chique aqui perto do centro, num dia de semana à noite, horário que eu lembrava perfeitamente porque tinha sido um dia que eu estava viajando para Caruaru resolver problema de frota. Uma joalheria, valor pequeno, tipo presente besta, bijuteria cara, sei lá. Meu peito ficou gelado. Não é força de expressão não, foi sensação física mesmo, tipo um gelo descendo por dentro do corpo. Eu fiquei um bom tempo sem conseguir levantar do chão, só olhando aquele papel, lendo de novo, tentando achar uma explicação boba, tipo deve ser erro do banco, deve ser conta de outra pessoa que veio parar aqui por engano. Mas tinha o nome dela completo, o CPF dela, tudo batendo. A primeira coisa que eu fiz, e confesso que não foi a coisa mais racional do mundo, foi ficar ali sentado no chão do escritório por uns bons 20 minutos, sem fazer nada, só respirando. Depois eu levantei, fui na cozinha, bebi um copo de água, voltei, peguei meu celular e comecei a tirar foto de cada página daquele extrato, cada lançamento, com data e hora certinha registrada no próprio aparelho. Não sei explicar direito porque eu fiz isso na hora, antes até de processar direito o que estava sentindo. Acho que uma parte prática de mim, essa parte que resolve problema de empresa o dia inteiro, ligou automático, tipo documenta antes de qualquer coisa, decide depois. Aquela noite eu não dormi.
Fiquei deitado do lado dela, ela dormindo tranquila, sem noção de nada, e eu ali, olhando pro teto, com o estômago revirado. Cheguei a pensar em acordar ela na hora e perguntar, mas alguma coisa em mim, talvez o medo da resposta, talvez a vontade de entender melhor antes de explodir, me segurou. No dia seguinte eu liguei pro meu irmão, Rogério, mais novo que eu, 2 anos mais novo, e disse que precisava falar com ele com urgência. A gente se encontrou na hora do almoço, num restaurante de comida aquilo perto da minha empresa, lugar que a gente sempre vai quando precisa conversar sério, porque é meio vazio nesse horário e ninguém fica prestando atenção em ninguém. Eu contei tudo, mostrei as fotos do extrato no celular. Ele ficou calado um tempo, olhando os prints, e depois falou uma coisa que eu nunca esqueço: Marcelo, antes de fazer qualquer coisa, você precisa ter certeza absoluta. Não pode ser um extrato perdido, tem que ser prova que não deixa dúvida nenhuma. Ele tinha razão. Um extrato sozinho podia até ter alguma explicação mirabolante, difícil, mas não impossível. Foi aí que eu tomei uma decisão que hoje, olhando com calma, eu não tenho certeza se foi a melhor, mas foi a que eu tomei naquele momento de dor. Resolvi investigar por conta própria antes de confrontar ela. Não contratei detetive nem nada de filme, não tenho dinheiro sobrando para isso e também acho meio exagerado, mas passei a prestar atenção em tudo. Reparava o horário que ela saía, o horário que voltava, comparava com o que ela falava que ia fazer. Comecei a checar, quando ela estava no banho, se tinha algum aplicativo de rastreamento de localização compartilhado entre a gente, porque a gente tinha um desses, configurado desde muito tempo atrás por segurança, tipo, se alguém sofrer um assalto, o outro sabe onde procurar. E aí eu descobri outra coisa que doeu quase tanto quanto o extrato: ela tinha desativado o compartilhamento de localização dela comigo fazia uns 8 meses. Eu nunca tinha reparado porque nunca tinha motivo para abrir aquele aplicativo. Fiquei mais uma semana assim, quieto, discreto, guardando tudo por dentro, o que para mim, sendo sincero, foi uma das semanas mais difíceis da minha vida, porque eu tinha que continuar fingindo normalidade, rindo com ela no jantar, comentando série que a gente assistia junto, e por dentro eu estava despedaçado. Foi numa sexta que veio a confirmação de verdade, a cena que eu não vou esquecer nunca. Ela tinha avisado que ia sair com as amigas, aquele grupo de professoras do colégio, jantar numa pizzaria, coisa que ela fazia de vez em quando mesmo, então não tinha nada estranho nisso especificamente. Só que dessa vez, sei lá por que impulso, eu resolvi não ficar em casa. Falei para ela que ia numa reunião de trabalho que na verdade não existia, e saí de carro atrás dela, de longe, tomando cuidado para ela não perceber. Ela não foi para pizzaria nenhuma. Foi direto para um prédio de apartamento ali pelos Aflitos, um prédio residencial normal, sem nada de especial, estacionou o carro dela na rua, e entrou. Eu fiquei parado do outro lado da rua, dentro do meu carro, motor desligado, luz apagada, uma sensação horrível de estar fazendo uma coisa que eu nunca imaginei que faria na vida, espionar minha própria esposa. Fiquei ali quase 1 hora, o coração acelerado o tempo inteiro, revisando decisão de entrar atrás dela ou não. Decidi não entrar, porque não sabia nem em qual apartamento ela tinha ido. O prédio tinha uns 12 andares. Aí, quase 1 hora depois, ela saiu. E não saiu sozinha. Saiu de mãos dadas com um homem, ali na porta do prédio, os dois rindo de alguma coisa, ele dando um beijo nela, um beijo de despedida, mas um beijo que não deixava dúvida nenhuma do tipo de relação. Eu reconheci o cara na hora. Era o Eduardo, marido de uma amiga dela do colégio, um cara que eu já tinha encontrado umas 5, 6 vezes, em churrasco, em aniversário de filho de amigo em comum. Um cara legal, aparentemente, sempre sorrindo, sempre com aquela conversa fácil. Descobri depois, junto com o resto da história, que ele também tinha um casamento, 2 filhos pequenos, e que a esposa dele não fazia a menor ideia de nada. Naquele momento, sentado no carro, vendo aquilo, eu senti uma vontade absurda de sair correndo e fazer um escândalo ali mesmo, no meio da rua. Cara, eu tremia de raiva, tremia mesmo, as mãos no volante tremendo. Mas eu segurei. Não sei nem explicar de onde veio essa força, porque não foi razão, foi mais um travamento do corpo, tipo o corpo recusou a se mexer. Fiquei só olhando os dois se despedirem, ele voltando pro prédio,
ela indo pro carro dela, ajeitando o cabelo no retrovisor antes de sair, numa naturalidade que me deu ainda mais nojo. Eu voltei para casa antes dela, de propósito, dirigindo tipo um louco, quase batendo 2 vezes de tão distraído que eu estava. Cheguei em casa, tomei um banho gelado só para tentar organizar a cabeça, e quando ela chegou, umas 40 minutos depois de mim, cheirosa, sorridente, contando uma história qualquer inventada sobre a pizzaria e as amigas, eu simplesmente não consegui falar nada. Fiquei calado, ela percebeu que eu estava estranho, perguntou se estava tudo bem, eu disse que estava cansado, dor de cabeça. Fui dormir, ou fingir que dormia, porque dormir mesmo eu não dormi. No sábado de manhã, cedo, antes dela acordar, eu já tinha decidido que precisava fechar o cerco de vez, com prova documental que não deixasse brecha nenhuma para ela negar ou inventar desculpa. Fui atrás de mais informação sobre aquela conta de cartão que eu tinha achado. Usei o computador de casa, entrei no e-mail dela, que eu sabia a senha de anos atrás, coisa que ela provavelmente tinha esquecido de trocar, e achei os e-mails de confirmação daquela financeira. A conta tinha sido aberta há 2 anos e 7 meses, exatamente na época que ela tinha começado a malhar mais, coincidência que já não parecia coincidência nenhuma. Também achei, procurando mais, uma pasta de fotos escondida dentro de um álbum chamado Receitas Culinárias no celular dela, que eu consegui acessar porque, sei lá por sorte ou distração dela, o celular estava sem bloqueio automático naquele momento em que ela tomava banho e eu não resisti a olhar. Não sou orgulhoso disso, invadir celular de alguém não é uma coisa legal de se fazer, admito, mas na hora a dor falou mais alto que qualquer princípio. As fotos confirmaram tudo. Fotos dos dois juntos, datadas, com metadado de localização, no mesmo prédio que eu tinha visto na sexta. Tinha uma foto de mais de 1 ano atrás, os dois numa praia, provavelmente em alguma viagem que ela tinha me falado que era com as meninas do colégio. Aquilo doeu de um jeito diferente, porque não era só traição física, era uma vida paralela inteira, com viagem, com afeto, com tempo dedicado, o tempo que devia ser nosso e que na verdade tinha ido para outro lugar. Eu fiquei um tempo enorme parado, sentado na cama, com o celular dela na mão, sem saber se chorava, se gritava, se ia lá acordar ela na porrada de tanta raiva. Não fiz nenhuma das 3 coisas. O que eu fiz foi salvar tudo, mandar as fotos pro meu próprio e-mail, print de tudo, com data, com hora, organizei numa pasta no computador chamada só de documentos importantes, nome bem discreto para ninguém desconfiar se abrisse o computador. Domingo eu já tinha decidido marcar reunião com um advogado, amigo meu de faculdade, o Bruno, que trabalha com direito de família há uns 15 anos. Liguei para ele de manhã cedo, expliquei tudo por telefone, e ele conseguiu me encaixar já na segunda-feira, mesmo sendo em cima da hora. Na reunião, ele foi bem direto. Marcelo, o que você tem já é bastante coisa, mas eu preciso que você não fale nada com ela ainda, deixe eu organizar isso direito primeiro, senão ela pode esconder patrimônio, fechar conta, esses trem. Isso me assustou um pouco, porque eu não tinha nem pensado no lado financeiro daquilo tudo, só estava pensando na dor. Segui o conselho dele por mais uma semana que foi um inferno particular. Eu ia trabalhar, resolvia problema de caminhão quebrado, de nota fiscal, de motorista atrasado, e por dentro eu estava um caco. Emagreci acho que uns 3 quilos só naquela semana, de tanto que eu não conseguia comer direito. Cheguei a ligar pro Rogério de madrugada, umas 2 da manhã, chorando feito criança, coisa que eu não fazia desde muito novo. Ele foi lá em casa de madrugada mesmo, ficou comigo até o sol nascer, só sentado do meu lado, às vezes sem falar nada, o que, olhando para trás, foi uma das coisas mais bonitas que alguém já fez por mim. O Bruno conseguiu, naquela semana, levantar um pouco mais de informação sobre o patrimônio dela, checar se tinha algum bem em nome de terceiro, essas coisas técnicas de advogado que eu nem entendia direito na época. Ele também me orientou a começar a separar documentação da empresa, porque legalmente o negócio era meu, tinha sido criado antes do casamento, mas ele queria evitar qualquer confusão futura. A confrontação em si aconteceu numa quinta-feira à noite, 10 dias depois daquela sexta no prédio dos aflitos. Eu cheguei em casa mais cedo que o normal, tinha combinado com o Rogério que ele ficaria esperando do lado de fora, no carro, tipo um apoio, caso eu precisasse.
A Patrícia estava na cozinha preparando o jantar, um arroz de cocô que ela fazia muito bem, aliás, e a casa toda cheirosa com aquilo, uma cena tão normal, tão de casa de gente casada há 13 anos, que doeu ainda mais colocar aquele extrato de cartão em cima da mesa. Eu botei o papel bem na frente dela, sem dizer nada primeiro, só olhando. Ela olhou para o papel, depois olhou para mim, e o rosto dela mudou de cor na hora, ficou branca. Marcelo, isso, deixa eu explicar, ela começou, e a voz já saiu tremendo. Explica então, eu falei, e minha voz saiu mais fria do que eu esperava, porque eu já tinha chorado tudo que tinha para chorar naquela semana sozinho, ali eu só queria resposta. Ela tentou, no começo, inventar uma desculpa qualquer, tipo que era um cartão de uma amiga que ela guardava, coisa mal explicada, sem pé nem cabeça, e eu deixei ela falar até esgotar a mentira sozinha. Foi aí que eu coloquei o celular em cima da mesa também, com as fotos abertas na tela, as do prédio, as da praia. Ela parou de falar na hora, os olhos encheram de lágrima, e ela só disse, há quanto tempo você sabe? 2 semanas, falei. 2 semanas fingindo que estava tudo bem enquanto eu juntava a prova, porque eu não queria brigar contigo achando coisa, eu queria ter certeza absoluta antes de te dar o gostinho de me ver descontrolado. Ela começou a chorar, um choro alto, e falou uma coisa que, confesso, até hoje eu penso sobre, eu não queria isso, Marcelo, começou sem eu pensar direito, e depois eu não sabia mais como parar. Eu estava tão sozinha dentro desse casamento, você sempre trabalhando, eu me sentindo invisível para você, e o Eduardo simplesmente prestava atenção em mim. Não é desculpa, eu sei que não é desculpa, mas é a verdade. Aquilo mexeu comigo de um jeito estranho, porque parte de mim, a parte mais honesta, reconheceu que tinha verdade ali. Eu tinha sido ausente, sim, eu já tinha reconhecido isso antes mesmo de descobrir a traição. Mas eu falei para ela, e falei sério, eu também não tive um casamento perfeito para te dar, isso é fato, eu fui ausente, eu errei nisso. Mas a ausência de marido não vira licença para trair, Patrícia. Se você estava infeliz, existia conversa, existia terapia, existia até separação, se fosse o caso. O que não existia era direito de construir uma vida inteira escondida enquanto eu vivia aqui pensando que a gente estava bem, discutindo, mas bem. Ela não conseguiu argumentar contra isso. Ficou só chorando, repetindo me desculpa, e eu, sinceramente, naquele momento, não senti raiva mais, senti um cansaço enorme, tipo o corpo inteiro pesado. Perguntei sobre o Eduardo, há quanto tempo, como tinha começado. Ela contou que tinha começado numa confraternização do colégio, quase 3 anos atrás. Ele tinha ido buscar a esposa que também trabalhava lá, os dois ficaram conversando enquanto esperavam, e foi crescendo aos pouquinhos, mensagem, depois encontro inocente, para tomar café, depois virou o que virou. Falou que ele também nunca tinha coragem de deixar a esposa, que os dois viviam numa mentira dupla, cada um enganando sua própria família. Eu ainda lembro de um trecho daquela conversa que ficou marcado, porque foi o momento que eu vi ela tentando, de um jeito quase desesperado, achar um argumento que fizesse sentido para mim. Ela falou assim, Marcelo, teve um mês, lembra, que você nem sentou para jantar comigo uma vez sequer, direto no computador até meia-noite, e eu fiquei pensando, será que ele nem repara mais que eu existo? E eu respondi, eu reparava, Patrícia. Eu só não sabia demonstrar do jeito que você precisava, isso é diferente de não reparar. E mesmo se eu tivesse errado nisso, cadê a conversa? Cadê o Marcelo? Eu tô infeliz, precisamos resolver isso? Você nunca falou isso pra mim, nenhuma vez, em anos. Ela ficou muda, porque não tinha resposta boa para isso, e no fundo os dois sabíamos que ela tinha escolhido o caminho mais fácil, que era buscar conforto em outro lugar, em vez do caminho difícil, que era encarar o problema de frente comigo. Teve um momento também que ela perguntou se eu ia contar para minha mãe, pro resto da família, porque minha mãe sempre gostou muito dela, tratava ela quase como filha. Eu falei que não ia sair espalhando por aí feito fofoca, que isso não tinha nada a ver com vingança pública, mas que também não ia mentir se alguém perguntasse diretamente o que tinha acontecido. Isso pareceu aliviar ela um pouco, mas ao mesmo tempo eu vi no rosto dela uma vergonha enorme, tipo o peso de saber que a imagem que as pessoas tinham dela ia mudar, mesmo que devagar.
Ela tentou, numa última cartada daquela noite, jogar a culpa também pro lado da rotina que a gente vivia, falando que Recife inteiro parecia ter virado só trabalho pros dois, que a gente tinha esquecido de namorar depois de casado, esquecido de sair só nós dois sem falar de conta, de caminhão, de aluno bagunceiro. E de novo eu concordei em parte, porque era verdade, mas repeti que rotina cansada é motivo para conversa, terapia, até separação, nunca motivo suficiente para trair alguém por anos escondido. Eu perguntei uma coisa que talvez tenha sido cruel, mas eu precisava saber: você ama ele? Ela demorou para responder, e por fim falou que não sabia, que era uma mistura de coisas, atenção, novidade, fuga da rotina, mas que talvez não fosse amor de verdade, era mais um vício em se sentir desejada de novo. A conversa durou mais de 2 horas. Teve grito, teve silêncio, teve um momento em que ela tentou chegar perto de mim para abraçar e eu me afastei, porque meu corpo simplesmente não deixou. Não foi coisa pensada, foi reação. No fim daquela noite, eu falei que precisava de um tempo sozinho para pensar, e fui dormir no quarto de hóspede, coisa que a gente nunca tinha feito em 13 anos de casados, dormir separado dentro de casa. Foi estranho, dolorido, mas necessário. Nas semanas seguintes aconteceram várias coisas, e vou contar rápido para não enrolar demais. Eu, num acesso de raiva que reconheço hoje que não foi a atitude mais madura, liguei para a esposa do Eduardo. Não tinha planejado isso, foi impulso puro, uma sexta-feira à noite, depois de 2 cervejas sozinho em casa, revendo as fotos de novo, um comportamento meio autodestrutivo, eu sei. Liguei e contei tudo para ela, sem filtro nenhum, com a voz alterada. Hoje, com a cabeça mais fria, eu entendo que ela merecia saber, mas o jeito como eu fiz, daquele jeito explosivo, sem pensar no impacto para ela, aquilo eu me arrependo até hoje. Ela ficou em choque, começou a chorar no telefone, e eu, no meio da minha própria dor, nem consegui ser gentil com o sofrimento dela. Só desliguei o telefone depois de falar tudo o que precisava falar, e fiquei péssimo depois, um misto de alívio por ter contado a verdade e culpa pela forma bruta como fiz aquilo. Liguei para ela de novo no dia seguinte, mais calmo, para pedir desculpa pelo jeito ríspido, e ficamos, de um jeito estranho, aliados por um tempo, duas pessoas traídas trocando informação, comparando data, tentando entender o tamanho da mentira que os dois tinham vivido. O casamento dela também desmoronou, claro, praticamente no mesmo período que o meu. Ela me contou depois, numa das nossas conversas, que o Eduardo tentou negar tudo no início, até ela mostrar as mesmas fotos que eu tinha mandado, e aí ele não teve como fugir. Os dois entraram em processo de separação também, e ele, pelo que soube por terceiros meses depois, teve que sair de casa, foi morar sozinho num apartamento pequeno lá para a zona sul do Recife, e ainda brigava na justiça para conseguir ver os filhos, porque a esposa, com toda a razão de estar magoada, dificultava as visitas no início. Eu e Patrícia entramos em processo de separação também, mas de um jeito mais conversado, sem tanta guerra, digamos assim, embora tenha tido seus momentos tensos, principalmente na hora de dividir bem que a gente tinha acumulado junto, a casa, um carro, algumas economias. O Bruno me ajudou com tudo isso, e como a empresa era anterior ao casamento e sempre esteve só no meu nome, isso simplificou bastante essa parte específica, o que hoje eu reconheço que foi uma sorte. Porque teve gente que eu conheço que perdeu metade do patrimônio de uma vida inteira numa separação por causa de bens misturados sem cuidado nenhum. A gente chegou a tentar terapia de casal, 2 sessões só, porque ficou claro rapidinho, tanto para mim quanto para a terapeuta, que eu já não conseguia mais olhar para ela do mesmo jeito. Não era falta de amor exatamente, acho que era mais uma quebra de confiança tão grande que eu simplesmente não sabia como reconstruir aquilo. A terapeuta, numa das sessões, falou uma frase que ficou martelando na minha cabeça: às vezes a gente ama a pessoa, mas não consegue mais confiar nela, e sem confiança o amor sozinho não sustenta um casamento. Fez muito sentido para mim. A separação ficou assinada uns 5 meses depois daquela noite do arroz de cocô. Ela ficou com o carro dela, uma parte das economias, e foi morar num apartamento alugado ali pela Casa Forte, mais perto do colégio onde trabalha. Eu fiquei na casa, que já era financiada em meu nome desde antes do casamento também.
Contando para vocês hoje, 1 ano e alguns meses depois de tudo isso, eu posso dizer que a vida melhorou de um jeito que eu nem esperava. Não foi fácil, teve muita noite ruim, muito momento de raiva que voltava do nada, tipo eu dirigindo e de repente lembrando de alguma coisa e tendo que parar o carro de tão nervoso que ficava. Fiz terapia individual, isso sim ajudou muito, um psicólogo aqui perto de casa, homem gente boa, me ajudou a entender que a traição dela não definia meu valor como pessoa nem como marido, mesmo eu tendo os meus defeitos reais, que eu reconheço. Reorganizei a empresa, contratei um gerente para dividir a carga de trabalho comigo, coisa que eu devia ter feito anos atrás, e isso, ironicamente, melhorou minha vida pessoal de um jeito que nem o casamento tinha conseguido antes. Voltei a jogar bola com os amigos numa quadra ali perto de casa toda quinta-feira, coisa que eu tinha abandonado fazia anos. Retomei contato com gente que eu tinha meio esquecido de tanto trabalhar. Sobre a Patrícia, hoje a gente mantém uma relação civilizada, cordial, porque não tem filho envolvido, então dá para cada um seguir seu caminho sem grandes amarras. Ela ainda dá aula no mesmo colégio, mudou de bairro, e de vez em quando, através de amigo em comum, eu ouço notícia dela. Soube que ela não ficou com o Eduardo depois de tudo, que os dois terminaram junto com o fim dos casamentos, talvez porque, tirado o clima de proibido e escondido, não sobrou tanta coisa real entre eles. Não sei se isso é verdade 100%, mas é o que corre. Ontem mesmo, pensando em como contar essa história para vocês, eu me peguei olhando para trás e pensando que, por mais que tenha doído, e doeu de um jeito que eu não desejo para ninguém, eu não trocaria o Marcelo de hoje pelo Marcelo de antes, aquele que vivia enfiado dentro de planilha, achando que trabalho resolvia tudo, inclusive casamento. Aprendi, do jeito mais duro possível, que confiança quebrada não tem cola boa o suficiente para remendar de verdade, pelo menos não para mim. Aprendi também que descobrir uma traição não é o fim do mundo que a gente imagina na hora, por mais que pareça naquele momento. Se alguém estiver passando por situação parecida agora, ouvindo essa história, meu único conselho, sem querer dar de moralista, é isso: não tome decisão grande no calor da raiva. Eu quase estraguei tudo ligando para a esposa dele daquele jeito explosivo, e isso eu carrego como arrependimento até hoje, não pelo fato dela merecer saber, mas pelo jeito cru como eu contei. Documento o que precisar documentar, procura ajuda de gente que entende do assunto, advogado, terapeuta, amigo de confiança, e dá um tempo para a poeira baixar antes de decidir o resto da sua vida. Foi assim que eu consegui, no fim, sair dessa história inteiro, machucado, mas inteiro, e hoje, sinceramente, mais feliz do que eu tinha sido nos últimos anos daquele casamento, mesmo sem enxergar isso na época.